A vida inteira ouvimos que o sucesso de um homem é medido pela sua capacidade de prover, que ser o porto seguro da família, aquele que nunca diz não, é a maior prova de amor e honra que podemos carregar. Mas eu preciso te dizer uma verdade amarga que ninguém teve coragem de sussurrar no seu ouvido até agora. Essa mesma disposição de ser o herói de todos, menos de si mesmo, é o que está transformando o seu descanso em um labirinto de ansiedade e as suas noites em um cálculo interminável de dívidas que não são suas. Você trabalhou 4 décadas, enfrentou crises, acordou antes do sol e agora, quando deveria colher o silêncio doce da conquista, se vê olhando para o extrato bancário com o coração apertado, sentindo que o seu valor está morrendo junto com a sua capacidade de pagar as contas de quem já deveria caminhar sozinho. Samuel está sentado na cozinha. A luz da luminária antiga lança sombras longas sobre a mesa de fórmica, onde 3 envelopes abertos e uma conta de luz vencida parecem gritar mais alto que o relógio na parede. O silêncio da casa, antes preenchido por risos e passos apressados, agora é pesado, quase físico. O celular vibra sobre a mesa. É uma mensagem do filho. Mais um imprevisto, mais uma emergência, mais um pedido de socorro financeiro disfarçado de empréstimo que Samuel sabe que nunca retornará. Ele sente aquele nó familiar na garganta, um aperto no peito, que não é apenas cansaço, né? O peso da insolvência iminente. Ele não tem o dinheiro, mas a vergonha de parecer um fracasso diante da própria carne é maior que o seu próprio instinto de sobrevivência. Ele se tornou uma fonte da qual todos bebem, mas que ninguém se preocupa em abastecer. E enquanto a areia do tempo escorre pelos dedos, ele se pergunta em que momento o provedor se tornou um prisioneiro da própria generosidade. O que Samuel ainda não sabe, e o que você talvez também ignore, é que a escassez que te assombra não é fruto do que você ganha, mas da ausência de uma arquitetura de destino para o seu suor. Existe um código milenar, guardado a 7 chaves pelas linhagens mais prósperas que já caminharam sobre a terra, que separa o destino de cada moeda antes mesmo dela tocar a sua mão. É uma regra que não foca no montante, mas na divisão sagrada que impede o dinheiro de simplesmente evaporar. Se você sente que trabalhou a vida toda apenas para ver o fruto do seu esforço desaparecer como névoa, preste muita atenção. O que vou te revelar agora não é sobre investimentos complexos ou economias de privação, mas sobre uma sabedoria ancestral que devolve a dignidade ao seu patrimônio e garante que o seu poço nunca seque, não importa quão forte seja a seca ao seu redor. Nos próximos minutos, você vai descobrir como um segredo escondido em 3 simples envelopes pode mudar o curso da sua velhice e transformar o seu legado de uma preocupação constante em uma fortaleza inabalável. A manhã seguinte traz uma luz cinzenta que entra pela janela da sala, mas Samuel mal percebe, pois seus olhos estão fixos no relógio de pulso que pertenceu ao seu pai. O ponteiro dos segundos está imóvel, travado no tempo, exatamente como ele se sente. Aquele objeto não é apenas metal e vidro, é a única herança de um homem que, apesar de simples, nunca deixou faltar o pão. Samuel sente uma pontada de vergonha. Ele, o filho que estudou e progrediu agora, não consegue sequer honrar a manutenção daquela relíquia sem olhar para o saldo da conta bancária com medo. Com o peso da noite mal dormida nos ombros, ele decide caminhar até a pequena loja de concertos no centro antigo, um refúgio de madeira e engrenagens, onde o tempo parece obedecer a outras leis. O sino da porta anuncia sua chegada, e o cheiro de óleo e metal antigo o recebe. No fundo da bancada, o Sr. Abram ajusta uma lente ao olho, as mãos cobertas por manchas da idade, mas com uma firmeza que Samuel inveja. Abram não apenas conserta relógios, ele entende o ritmo da vida. Ao entregar o relógio, Samuel tenta esconder o tremor nos dedos, mas o velho relojoeiro não precisa de muito para ler o que está escrito nos vincos da testa de um homem cansado. Abram coloca o relógio sobre um pano de veludo e olha para Samuel não como um cliente, mas como alguém que já viu esse filme muitas vezes. Ele diz que um relógio para de funcionar, não porque a corda acabou, mas porque as engrenagens perderam o sincronismo e a sujeira do mundo travou o fluxo de energia.
Samuel tenta sorrir, mas a máscara cai. Ele confessa em um sussurro que não é apenas o relógio que está travado, é a sua vida financeira, a sua paz e a sua dignidade, que parecem ter esgotado o mecanismo. Abram deixa a ferramenta de lado e aponta para uma gaveta antiga, de onde retira 3 envelopes de papel pardo, gastos pelo uso, mas impecavelmente organizados. Ele explica que a maioria dos homens trata o dinheiro como um oceano sem margens, onde tentam nadar contra a corrente até se afogarem no cansaço e na dívida. A sabedoria que Abraham carrega, herdada de antepassados que atravessaram desertos e crises sem nunca perder o sustento, é baseada na separação sagrada e imediata. Ele fala sobre a arquitetura do destino e explica que o erro de Samuel foi tratar o dinheiro como uma massa única de recursos que serve apenas para apagar incêndios e sustentar os desejos de outros. Abram coloca os 3 envelopes sobre a bancada e marca cada um deles com o número 7 usando uma caneta de tinta preta carregada. Ele revela que o segredo da abundância que nunca seca não está na quantidade que se ganha, mas na divisão inegociável em 3 destinos fundamentais que ele chama de a tríade da existência. Cada moeda que toca a mão de um homem deve ter seu destino traçado antes mesmo de ser sentida na palma da mão. Samuel olha para aqueles envelopes e sente o primeiro choque de realidade brutal. Ele percebe que passou 40 anos sendo apenas um canal por onde o dinheiro passava, sem deixar rastro, sem criar raízes e sem proteger o seu amanhã. O silêncio da loja é quebrado apenas pelo som de centenas de relógios batendo em uníssono. E naquele momento, Samuel entende que a sua desordem não era falta de sorte ou de trabalho, mas a ausência total de um método de contenção. O Sr. Abram diz que para o relógio voltar a bater o coração, cada peça precisa ocupar seu lugar exato. E o mesmo vale para a vida financeira de um homem que deseja envelhecer com soberania e respeito. A regra dos 3 sets começa com o reconhecimento de que o seu suor não pertence aos caprichos do mundo, mas à estrutura que você decide criar. Samuel segura os envelopes, e o peso no peito começa a se transformar em uma curiosidade urgente, uma percepção de que existe uma saída lógica para o labirinto em que ele se meteu. Ele descobre que a escassez é, na verdade, um problema de engenharia da alma. Abram olha profundamente nos olhos de Samuel e diz que o tempo é o único recurso que não se recupera. Mas o dinheiro, quando tratado com essa disciplina sagrada, pode comprar o tempo que lhe resta de volta. Samuel sai da loja não apenas com a promessa de um relógio consertado, mas com um mapa de uma revolução silenciosa que começará naquela mesma noite sobre a mesa de sua cozinha. O choque de perceber que ele era o arquiteto da própria ruína é agora o combustível para ele se tornar o mestre de sua nova liberdade. Samuel volta para casa com os envelopes no bolso, mas o caminho parece mais longo do que o habitual. O peso do papel pardo contra sua perna não é apenas físico, é o peso de uma nova responsabilidade que ele ainda não sabe se quer carregar. Ao entrar na sala, o cheiro de café frio e o silêncio das paredes parecem julgá-lo. Ele coloca os 3 envelopes sobre a mesa lado a lado e se senta. A primeira reação não é de esperança, mas de uma revolta silenciosa e amarga. Samuel olha para aquelas marcações do número 7 e sente um impulso quase incontrolável de amassá-los e jogá-los no lixo. Ele pensa consigo mesmo que o velho Abram é um sonhador que vive em um mundo de relógios parados, enquanto a realidade lá fora exige sangue e suor e pagamentos imediatos. Como ele poderia separar uma parte para o futuro ou para um legado quando o presente está pegando fogo? A voz da razão, ou o que ele acredita ser a razão, começa a sussurrar desculpas que ele conhece bem. Ele se diz que é tarde demais para começar, que aos 62 anos, um homem não muda a estrutura da sua alma. Ele justifica que o seu papel é se sacrificar, que a sua dor é o preço que ele paga pelo amor da família. Se ele parar de dar tudo o que tem, quem será ele? Um velho egoísta guardando moedas enquanto os filhos passam por dificuldades. Essa é a armadilha mais perversa da mente humana, a crença de que a nossa negligência própria é uma forma de virtude. Samuel se agarra ao cansaço como se fosse um escudo. Ele prefere a exaustão familiar ao medo do desconhecido. Ele olha para o telefone esperando o próximo pedido de ajuda
quase desejando que ele venha para que ele possa provar a si mesmo que a regra de Abram é impossível de cumprir na vida real. Ele se sente como um arquiteto que passou décadas construindo um prédio torto e agora se recusa a admitir que a fundação está cedendo. Ele se pergunta se vale a pena confrontar a própria vergonha ou se é mais fácil continuar sangrando financeiramente até o fim, mantendo a ilusão de que é o herói de todos. E o conflito ruge dentro dele, uma batalha entre o homem que ele foi e o homem que ele precisa se tornar para sobreviver. Ele fecha os olhos e sente o aperto no peito retornar, mas desta vez há algo diferente, uma dúvida que não o deixa dormir. E se a sua resistência não for por amor aos outros, mas por puro medo de descobrir quem ele é, quando não está apenas pagando as contas de ninguém? O silêncio da cozinha se torna insuportável, e Samuel percebe que o seu maior inimigo não é a falta de dinheiro, mas a lealdade cega a um sofrimento que ele mesmo alimentou. Ele estende a mão para os envelopes, mas seus dedos param a milímetros do papel. Ele sabe que se abrir aquele caminho não haverá volta. E a imagem do pai provedor que ele construiu terá que morrer para que ele possa finalmente viver. O relógio na parede bate a hora cheia e cada badalada soa como um ultimato que Samuel não sabe se tem coragem de atender. A semana começou com uma promessa de ordem, mas o destino tem uma maneira cruel de testar as fundações que acabamos de construir. Samuel olhava para os 3 envelopes todas as manhãs, como se fossem sentinelas protegendo a sua nova vida. Ele sentia uma pontada de orgulho ao ver que, pela primeira vez em anos, o envelope do sustento não estava vazio no dia 10 e que o envelope do investimento guardava um valor pequeno, mas real. No entanto, a paz é um vidro fino que se estilhaça com um toque inesperado. O som da campainha no meio da tarde de terça-feira não trouxe a visita de um amigo, mas o fantasma da sua maior fraqueza. Seu filho caçula Lucas estava na soleira da porta com os ombros caídos e o rosto marcado por uma angústia que Samuel conhecia bem demais. Antes que Lucas pudesse dizer uma palavra, Samuel sentiu o muro de sua resolução começar a rachar. O relato veio em uma avalanche de desculpas e termos técnicos sobre juros abusivos e uma demissão injusta que o deixaria no olho da rua com a esposa e os netos de Samuel. Lucas não pediu dinheiro, ele implorou por socorro emocional, usando a culpa como uma faca afiada. Ele disse que Samuel era a sua única esperança, que se o pai não o ajudasse, agora tudo o que ele construiu desapareceria. Samuel sentiu o peso do mundo retornar para o seu peito. Ele tentou falar sobre a regra dos 3 sets, tentou explicar que o dinheiro agora tinha destinos sagrados, mas as palavras morreram na sua garganta quando viu o filho começar a chorar. Naquele momento, o arquiteto do destino deu lugar ao velho refém da aprovação alheia. Samuel caminhou até a cozinha com as pernas pesadas, sentindo que estava traindo a si mesmo a cada passo. Ele abriu a gaveta e pegou os envelopes. A mão tremia tanto que ele quase derrubou o envelope do legado, o dinheiro que deveria simbolizar a sua proteção para o futuro. Lucas observava da mesa com olhos ávidos enquanto Samuel retirava nota por nota, esvaziando primeiro o sustento, depois o investimento e, por fim, rasgando o envelope da proteção. O silêncio da cozinha era preenchido apenas pelo som do papel pardo sendo forçado. Ao entregar o montante para o filho Samuel, sentiu como se estivesse entregando os pedaços da sua própria dignidade. Lucas agradeceu com um abraço rápido e saiu prometendo pagar em breve uma promessa que ambos sabiam ser uma mentira conveniente. Quando a porta se fechou, Samuel não sentiu o alívio de ter ajudado, mas o horror de ter fracassado. Ele voltou para a mesa e olhou para os envelopes vazios jogados sobre a fórmica. A ilusão de controle se desintegrou diante de seus olhos. Ele percebeu que não importava quanta sabedoria o Sr. Abram lhe desse. Ele ainda era o mesmo homem fraco que trocava a sua segurança pelo sorriso momentâneo de quem o usava. A tristeza que se abateu sobre ele foi absoluta e paralisante. Ele se sentiu um impostor, um velho tolo, que acreditou que 3 pedaços de papel poderiam mudar décadas de negligência. A vergonha de ter esvaziado o poço que ele jurou proteger era tão grande que ele não conseguia sequer olhar para o relógio de seu pai no pulso.
Ele sentia que cada batida do ponteiro era um lembrete de que o seu tempo de mudar tinha passado e que ele morreria exatamente como viveu sendo um caixa eletrônico para os sonhos dos outros enquanto os seus próprios apodreciam. A noite caiu sobre a casa e Samuel permaneceu no escuro sem coragem de acender a luz. Ele se viu pequeno, inútil e profundamente sozinho, percebendo que a maior dívida que ele tinha não era com o banco, mas com o homem que ele prometeu se tornar. Ele estava de volta ao fundo do poço, mas desta vez o poço não tinha paredes para ele escalar, pois ele mesmo as tinha derrubado. O silêncio agora não era de paz, mas de uma derrota que parecia definitiva. E o medo de que o Sr. Abram tivesse razão sobre o tempo ser o único recurso irrecuperável começou a queimar em sua alma como um fogo frio. Ele se perguntava se restava algum fôlego para tentar de novo, ou se o vazio daqueles envelopes era o retrato final da sua existência, enquanto o telefone vibrava novamente sobre a mesa, anunciando que o ciclo de exigências estava longe de terminar. A escuridão daquela cozinha não era apenas a falta de luz, mas o reflexo de uma alma que desistiu de si mesma em nome de um amor que, na verdade, era uma corrente. Samuel ficou ali por horas, sentindo o frio do chão e o silêncio das paredes, que pareciam sussurrar que ele era um fracasso. Mas no ponto mais profundo do abismo, algo mudou. Ele lembrou do rosto do Sr. Abram e da firmeza daquelas mãos manchadas pelo tempo. Abram não estava apenas falando de dinheiro, ele estava falando de soberania. Samuel percebeu que, ao esvaziar os envelopes para salvar o filho, ele não estava dando vida, mas sim alimentando um ciclo de dependência que mataria os dois. Ele entendeu que o seu papel de provedor tinha sido distorcido e transformado em uma escravidão disfarçada de virtude. A verdadeira caridade começa com a preservação do próprio tempo. O celular voltou a vibrar sobre a mesa. Era uma mensagem de Lucas reclamando que o valor não era suficiente e que precisava de mais para uma taxa inesperada. Samuel olhou para a imagem da tela e pela primeira vez não sentiu o nó na garganta. Ele sentiu uma clareza gelada e absoluta. Ele não digitou uma resposta raivosa, nem se desculpou. Ele simplesmente desligou o aparelho. Naquele gesto, ele não estava abandonando o filho, ele estava abraçando a própria dignidade. Ele levantou-se da mesa com uma energia que não sentia há décadas. Ele não precisava de novos envelopes. Ele pegou os que estavam rasgados sobre a mesa e, com uma fita adesiva, começou a remendá-los, um por um. Cada pedaço de fita era um compromisso selado com o seu futuro e uma fronteira que nunca mais seria violada. Ele percebeu que o número 7 marcado naqueles papéis era uma margem de segurança, um limite sagrado que ninguém tinha o direito de atravessar. A regra dos 3 sets não era um castigo ou uma economia de privação, mas a arquitetura da sua liberdade. 7 partes para o pão de hoje, 7 partes para uma colheita de amanhã e 7 partes para o legado que protegeria a sua história. Se ele não respeitasse esses limites, ninguém o faria por ele. Ele começou a organizar as poucas moedas que restavam no fundo de uma gaveta e as dividiu com uma precisão cirúrgica entre os envelopes remendados. O peso no peito desapareceu, sendo substituído por uma paz sólida e inabalável. Ele não era mais o herói de todos. Ele era, finalmente, o mestre de sua própria arca. A mudança não aconteceu no saldo do banco, mas na estrutura do seu espírito. Samuel olhou para o relógio de seu pai, agora marcando os segundos com uma batida constante e confiável sobre o pulso firme. Ele compreendeu que a escassez era uma ilusão criada pela desordem e que a abundância era o resultado natural de uma vida dividida com sabedoria. Ele agora sabia quem era quando não estava apenas pagando as contas de ninguém. Ele era um homem livre e soberano. Agora eu quero que você realize um gesto de poder para marcar esse novo começo na sua vida. Não espere a próxima crise para proteger o seu território. Pegue 3 notas de qualquer valor agora mesmo. Escreva o número 7 em 3 pedaços pequenos de papel. Coloque uma nota com o número 7 na sua carteira para representar o seu sustento. Coloque a segunda nota com o número 7 dentro de um livro que você respeita para simbolizar o seu investimento. E a terceira nota em um local onde você guarda as memórias de sua família para marcar o seu legado. Esse ato físico de separação é o selo do seu novo destino. Quando terminar, escreva nos comentários a frase
Eu sou o arquiteto do meu destino para selar este compromisso. O seu tempo de sofrer acabou hoje, a sua reconstrução começa agora. 6 meses se passaram, desde aquela noite de cinzas, na cozinha de Samuel. E a luz, que entra pela janela, agora parece encontrar uma casa diferente. Não houve uma herança inesperada, nem um bilhete premiado de loteria, mas a atmosfera de escassez que impregnava os móveis e o silêncio desapareceu completamente. Samuel acorda, sem o peso de um elefante sobre o peito. Ele caminha ali até a cozinha e o relógio de seu pai no pulso marca um tempo que agora lhe pertence de verdade. Sobre a mesa, não há mais pilhas de cobranças desordenadas, mas sim uma pequena caixa de madeira onde os 3 envelopes remendados repousam com a dignidade de um tesouro real. A prova definitiva da sua nova soberania veio em uma manhã chuvosa de terça-feira, quando o motor do seu carro parou de repente no meio do caminho. Antigamente, esse imprevisto seria o gatilho para um colapso emocional, para noites de insônia e para a humilhação de ter que pedir favores. Mas Samuel simplesmente encostou o veículo, respirou fundo e, ao chegar em casa, abriu o envelope marcado com o primeiro 7. O dinheiro estava lá reservado e destinado para aquele exato momento. Ele não tirou do pão de cada dia nem sacrificou o seu futuro. Ele apenas usou a ferramenta que ele mesmo construiu. A paz de resolver um problema financeiro sem perder a alma é uma experiência que Samuel nunca imaginou ser possível aos 62 anos. Ele descobriu que a sua utilidade para o mundo não acaba quando ele para de pagar os caprichos dos outros, mas sim quando ele se torna o exemplo vivo de um homem que sabe governar a própria arca. Seus filhos agora o olham com um respeito novo e silencioso, pois perceberam que o pai não é mais um poço sem fundo, de onde se retira tudo sem nada oferecer, mas sim um carvalho firme que protege a terra onde pisa. Samuel não está apenas guardando moedas, ele está protegendo a sua história e garantindo que o seu legado não seja uma memória de dificuldades, mas um mapa de sabedoria para os que virão depois dele. Essa mesma clareza e essa mesma dignidade estão ao seu alcance agora mesmo e não dependem do tamanho da sua aposentadoria, mas da coragem de dividir o seu destino. Você passou a vida cuidando de todos e agora chegou o momento sagrado de cuidar da fundação que sustenta a sua existência. Não permita que o seu esforço de décadas evapore na desordem do dia a dia. A regra dos 3 sets é a sua carta de alforria. Para que essa sabedoria não seja apenas mais uma informação passageira na sua mente, eu convoco você a realizar agora um rito de passagem físico e imediato. Pegue 3 notas de qualquer valor que você tenha por perto. Pode ser o valor mais simples. Escreva o número 7 em 3 pequenos pedaços de papel. Coloque a primeira nota com o número 7 na sua carteira para representar o seu sustento e a sua honra no presente. Coloque a segunda nota com o número 7 dentro de um livro que você considera importante para simbolizar o plantio da sua colheita futura. E a terceira nota em um local onde você guarda as lembranças mais queridas da sua família, selando assim o seu legado e a sua proteção. Esse gesto simples de separação é o comando que você dá ao universo de que agora quem governa e dá na sua vida é você. Ao realizar esse ato, você retoma a soberania sobre o seu tempo e sobre o seu suor. Para selar este compromisso com a sua nova vida e mostrar que você compreendeu o peso da sua própria dignidade, escreva aqui nos comentários a frase "Eu sou o arquiteto do meu destino". Que este seja o primeiro dia de uma velhice soberana, de um descanso merecido e de um legado que nunca secará, pois agora você conhece o segredo da divisão sagrada que mantém o poço sempre cheio.